Uma ótima tarde a você. Hoje é quarta-feira, dia 10 de junho, e você acompanha a partir de agora a segunda edição do Agricultura BR. Você está nos acompanhando aí pelas parabólicas em todo o país, pelo portal sba1.com em qualquer parte do mundo, assim como pelo Facebook do Canal do Boi, do Agricultura BR, e também em outras mídias sociais. Aqui no Brasil você também acompanha na Claro TV, no Brasil e no Paraguai na Neo TV, e a partir deste momento, sinal aberto no Mato Grosso do Sul, pela TV Imaculada Conceição, que está linkada aqui no Agricultura BR. Então vamos começar o programa de hoje falando sobre abate de bovinos. Por que esse dado é importante? Porque de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no seu relatório trimestral, os abates no primeiro trimestre do ano de 2020 totalizaram 7.250.000 toneladas de bovinos, 7.250.000 unidades, cabeças de bovinos. Foram 7.250.000 animais, uma queda de 8,5%. E aí fica a situação, está até escrito na tela. Por que isso aconteceu? Por que houve essa redução? E antes que alguém, apesar de já saber que muita gente aí pelo país já está falando que é o Covid-19, por aqui no Agricultura BR, o canal do Boi, mostra para você que não foi bem isso. Não dá para dizer que essa queda em relação aos abates é uma responsabilidade do coronavírus. Pelo contrário, vamos resgatar aqui uma situação que ocorreu no começo deste ano e que é fundamental para se entender o mercado. Muito pelo contrário, quando se pensa em Covid, a coisa está muito mais entranhada na cadeia produtiva da carne bovina. Por quê? Primeiro, nós vamos colocar aí alguns fatores que foram determinantes para a oferta ser menor. E aí nós vamos provar como é que foi essa oferta. Mas antes de mostrar a situação de como que foi essa disposição, quero mostrar para vocês como que ficou então o abate do primeiro trimestre de 2020, comparado ao último trimestre do ano passado e ao primeiro trimestre do ano de 2019. Veja só aqui que nós trazemos esses volumes. Nós tivemos o primeiro trimestre de 2019 com um abate de 7.920.000 animais. Então, aí, num total, 7.920.000 animais. Quarto trimestre do ano passado foram 8.080.000 animais. Primeiro trimestre, 7.250.000 animais. Aqui são os números relacionados ao abate de bovinos para falarmos a respeito do que acontece no Brasil em torno desses abates de bovinos por aqui. Os dados que você acompanha são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, foram divulgados na manhã desta quarta-feira e você acompanha aqui os dados do IBGE, mas comparados à realidade que nós temos na cadeia produtiva da carne bovina. Dando destaque a este cenário, eu mostro agora por que nós estamos afirmando aqui no Canal do Boi, no Agricultura BR, que a questão em si não está ligada ao Covid-19, não de maneira direta. Isso ocorreu por conta de duas situações muito específicas. Primeiro, a situação do preço pago, a disposição que se tinha da indústria frigorífica para remunerar a arroba do boi gordo. Lembra que no começo do ano era muito baixo? Você lembra que havia uma situação de que a indústria frigorífica, principalmente a exportadora, faturava até mais. Os faturamentos da indústria frigorífica no ano, mês a mês, são recordes. Mesmo assim, usavam a desculpa ou o argumento do Covid-19 em outras partes do mundo como elemento para pressionar preços aqui no Brasil. Esse era um dos fatores. O outro fator que eu destaco aqui está relacionado ao elemento climático. Esse elemento climático nos mostra que o ano de 2020 é um ano que não é influenciado nem por El Niño e nem por Laninha. Portanto, pode acontecer qualquer coisa. E neste ano, nós tivemos aí estiagens em vários estados produtores do país, de grãos e de pecuária. Ora, a pastagem foi duramente castigada por essa estiagem em estados como Paraná, em parte do Mato Grosso do Sul, Goiás e uma pequena parte do estado do Mato Grosso também. Você sabe onde que teve a maior redução nos abates? Exatamente nos estados que eu falei. Quem liderou foi Goiás, seguido por Mato Grosso e depois
Mato Grosso do Sul. Então, tendo esses dois elementos, nós tivemos aqui no Brasil não apenas uma redução no número de animais abatidos, mas também o peso equivalente carcaça menor. Por que que isso ocorreu? Muito simples, a capacidade de terminar animais para enviar para o gancho foi menor por parte do Brasil. E esses dados, para dar a comprovação disso que estamos falando, também estão no relatório do IBGE. Veja conosco aí como é que ficou essa situação, de acordo com o relatório de peso de carcaça trimestral, tonelada carcaça, primeiro trimestre de 2019. Tinha ali, é claro, né, uma situação muito mais evidente em relação ao que era necessário. Então, você tinha 1,95 toneladas, quarto trimestre 2,09. É claro que o quarto trimestre é uma situação mais favorável, você tem mais disposição de pastagem, e o primeiro trimestre de 2020 você tem um recuo disso para 1,93 toneladas por carcaça. Portanto, você tem ali uma queda bastante substancial, mesmo frente ao que acontece com o primeiro trimestre de 2019. Deixa esse quadro na tela, volta aqui um pouco. O que temos de diferença, que é onde nós temos que focalizar, primeiro trimestre de 2019 para primeiro trimestre de 2020, há uma queda de 6,6%. Tá? E aí, se você considera que nós tivemos uma queda no número de animais abatidos de 8,5%, fica muito claro a situação. O que nós tivemos foi um pecuarista que resolveu não se apressar para enviar esses animais para o gancho. Não havia motivo. Os preços eram mais baixos no primeiro trimestre do ano de 2020, preços mais baixos, custos bastante elevados. Esse é um outro elemento que eu acabei não citando, mas o produtor rural está cansado de ouvir isso na Agricultura BR. Um milho com preço muito forte, muito expressivo, os derivados da soja idênticos, mas principalmente os animais de reposição muito altos. E olha que o primeiro trimestre é um ano no qual o pecuarista costuma descartar animais, fêmeas, que não emprenharam. Então, esse é o elemento básico para se mostrar aí o que aconteceu para ter essa queda no primeiro trimestre. Remuneração era menor por arroba, o pecuarista mandou uma quantidade menor também de animais para o abate. Não houve também, e aí nós também destacamos isso, nenhuma indústria paralisada nos 3 primeiros meses do ano. Começa a ocorrer isso a partir de abril. Veja agora conosco um outro cenário, também utilizando números do IBGE. Nós temos aqui o Canal do Boi, primeiro trimestre de 2020, as maiores reduções em abates. Eu já tinha até citado, Goiás é que tem a maior redução, 157.680 animais a menos no abate. Mato Grosso teve a redução de 120.700 animais. Mato Grosso do Sul, 90.560 animais a menos na relação de abate. Portanto, aí elementos que são importantes para o produtor rural, para o pecuarista, entender a cadeia produtiva e contextualizar. Houve recuo sim. Os motivos nós apontamos de uma maneira diferente, seguramente, do que você está vendo por aí em outras mídias. Olha, se tem um país que é realmente protagonista quando se fala do agronegócio, é a China. E nós quisemos saber do professor Marcos Fava Neves, especialista em gestão estratégica, de planejamento estratégico do agronegócio, se a China, que tem feito algumas retaliações, ou tentado fazer algumas em relação aos Estados Unidos, tem força, energia mesmo para suspender compras, ainda que de maneira temporária, já que parece estar longe do acordo comercial entre Estados Unidos e os chineses. Bom, no meio desse conjunto grande de variáveis, essa questão da China é talvez no ambiente externo a que nós mais temos que olhar de perto, porque a temperatura entre China e Estados Unidos ela continua aumentando e a China pode efetivamente deixar de cumprir as metas que ela colocou com os americanos, alegando que os americanos, por exemplo, estão interferindo em questões de Hong Kong e outras.
E nesse caso o Brasil teria que estar preparado para uma chegada mais forte ainda da China, originando soja, talvez milho e carnes aqui do Brasil. Então, realmente, a força hoje está com a China, ela está, vamos dizer assim, unida, os Estados Unidos passando ainda por um problema de distúrbio interno em virtude dessa triste questão do racismo que ainda permanece, e a China não, a China já está em aceleração e eu acho que realmente hoje o poder está na mão do chinês. E em acontecendo isso, eles virão comprar mais fortemente ainda do Brasil, projeção de subida de preços aí. Você viu ali a cotação da soja no Paraná, você já vê que os valores já são menores, é o efeito dólar mais baixo. E nós vamos acompanhar agora informações do início do vazio sanitário da soja no estado paranaense. Começa hoje, dia 10 de junho, e você acompanha os destaques na reportagem de Mauro Andrade. O vazio sanitário é a principal estratégia de controle da ferrugem asiática. O objetivo desse manejo é reduzir a quantidade de esporos no ambiente e, com isso, diminuir o número de aplicações de fungicidas na lavoura. Quem nos explica mais sobre a necessidade do vazio sanitário é a doutora Claudine Seixas. Ela é pesquisadora da Embrapa Soja. O vazio sanitário é uma das estratégias de manejo da ferrugem asiática, uma das principais doenças da cultura da soja. O vazio sanitário é um período de pelo menos 60 dias na entre-safra, quando não é permitido nem semear e nem manter plantas vivas de soja no campo. O objetivo do vazio sanitário é reduzir a quantidade do fungo causador da ferrugem no ambiente e assim atrasar a ocorrência da doença na safra. Essa estratégia foi adotada em 3 estados do Brasil, mais o Distrito Federal. E em 10 desses estados, inclusive no Paraná, foi adotado um vazio sanitário de 90 dias. No Paraná, esse período começa no dia 10 de junho e vai até o dia 10 de setembro. Eu perguntei ainda para a doutora Claudine, além do vazio sanitário, quais outras medidas são adotadas para o controle da ferrugem asiática. Muito importante pensarmos o seguinte, que o controle da ferrugem asiática, ele começa, na verdade, na safra, cumprindo adequadamente o vazio sanitário de acordo com as normas de cada estado. Mas além do vazio sanitário, há outras estratégias também para manejo da ferrugem asiática. O uso de cultivares com gene de resistência, a semeadura no início da época recomendada utilizando cultivares precoces e o controle químico que deve ser feito mediante monitoramento do fungo ou da doença. Lembrando que as cultivares com gene de resistência, elas não são imunes. O fungo ainda consegue infectar essas cultivares, porém a doença evolui de forma mais lenta. E também, apesar delas terem esses genes de resistência, também é necessário, ou pelo menos pode ser necessário, o uso de fungicidas para controle da doença nessas cultivares. A semeadura de cultivares precoces no início da época recomendada, quando isso pode ser feito logo após o final do vazio sanitário, faz com que a cultura fique no campo num período em que a quantidade do fungo da ferrugem ainda é menor. Portanto, a doença pode acontecer ainda mais tarde nesse tipo de lavoura e assim ser menor ainda o risco de ocorrência de perdas ou mesmo a necessidade de aplicação de fungicidas. Pode ser menor essa necessidade. E o controle químico, o uso dos fungicidas, ele deve ser feito de maneira adequada, monitorando a presença do fungo ou da doença na região, verificando se as condições climáticas estão favoráveis para a doença. Enfim, então todas essas estratégias devem ser adotadas em conjunto
para obter um bom controle da ferrugem asiática. Mercado internacional da soja, o que nós destacamos agora no Agricultura BR, vinha em alta a soja em Chicago há pouco. Vamos acompanhar o que vem acontecendo nas posições. Nós temos aqui a posição de julho, a $8,66 mais 6 o bushel, vem ganhando nesse momento 0,2%, é a que tem a maior liquidez também. Agosto com $8,69 mais 4, setembro $8,70 mais 6 e a posição de novembro $8,78 mais 4 por bushel. Lembrando que nós estamos aí já bem próximos dos números do Departamento de Agricultura norte-americano em relação ao seu relatório de oferta e demanda. Há uma estimativa um pouco melhor em torno desse levantamento que você vai acompanhar, é claro, as informações aqui no Sistema Brasileiro do Agronegócio. Você acompanha comigo agora como é que vem os negócios com dólar comercial no Brasil. Ele influencia os negócios com a soja, com café, entre outros produtos. E aqui nós vemos o dólar retomando aquele piso, aquele piso virtual de R$ 4,90. R$ 4,90 mais 1 para a moeda norte-americana, entrando no seu segundo dia de alta. Altas pequenas, mais elevações. Alta de 0,25% para o dólar comercial. É o que nós acompanhamos agora no Agricultura BR. E seguimos falando de dólar, de mercado financeiro e, claro, os efeitos. Temos aí o dólar no segundo dia vindo com valores um pouco mais altos, altas pequenas, mas em alta. Vamos conversar com Sara Kirchhoff, que fala ao vivo, direto dos estúdios do Canal do Boi, direto da sede da BBM. Sara, boa tarde, seja bem-vinda. Muito obrigada, Fabiano. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, a manhã de hoje foi marcada aí pela volatilidade no mercado financeiro, isso tanto na Bolsa como também no câmbio. O dólar, ele começou o dia em queda frente ao real, ontem ele terminou em alta, hoje ele começou o dia em queda, na mínima do dia ele tocou os R$ 4,83 e agora retoma o movimento de alta. Então, nesse momento, a valorização do dólar na comparação com o real é de 0,25% e a moeda norte-americana, falando claro do dólar comercial, é cotada em R$ 4,89. Como eu disse, na mínima do dia, durante a manhã, foi a R$ 4,83. Inclusive, o real era uma das moedas com o melhor desempenho aí entre as 10 moedas que estavam com a melhor movimentação mais positiva, vamos dizer assim, durante a manhã de hoje, mas agora esse cenário mudou. O fato é que o mercado hoje ele deve precificar algumas questões somente depois da reunião da decisão de política monetária do Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, o que deve acontecer por volta das 3 horas da tarde, isso horário de Brasília. Como a gente comentou ontem, não existe expectativa de um novo corte na taxa de juros dos Estados Unidos e isso evidentemente favoreceria moedas de países emergentes. Essa expectativa pelo mercado está descartada. Estados Unidos já cortou a taxa básica de juros por lá há pouco tempo para entre 0 e 0,25% ao ano, mas ainda assim o mercado espera novos estímulos e manutenção de medidas mais agressivas de suporte à economia norte-americana nesse momento em que a maior economia do mundo e outras também ao redor do globo sofrem impactos aí pela questão da pandemia do coronavírus e isolamento social. Então o mercado está de olho em tudo isso, esperando aí por novos estímulos e também um relatório que o Fed deve apresentar hoje em relação às projeções da economia norte-americana, o que não acontece desde dezembro. Esse relatório não é apresentado, então existe uma expectativa muito grande em torno disso no dia de hoje. Aqui no Brasil foi divulgado hoje o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, mostrando uma deflação no mês de maio de 0,38%. Uma deflação é o menor resultado desde a década de 80, mas ainda assim o mercado esperava que essa deflação fosse maior. A expectativa girava em torno aí de 0,46%, de acordo com o levantamento feito pelo jornal Valor Econômico, então ainda ficou um pouquinho acima disso no que se refere à inflação, os preços aí pagos pelas famílias brasileiras. Nos Estados Unidos, os preços ao consumidor registraram o terceiro mês seguido de queda. Enquanto isso, lá na China também teve uma informação divulgada durante a manhã de hoje, mostrando que a deflação
de preços ao produtor da China, ela se intensificou em maio com uma queda menor da demanda global. Então, todos esses dados também, evidentemente, são acompanhados muito de perto aí pelo mercado financeiro nesta quarta-feira. E o Ibovespa, então, como eu falei, ele chegou até alta hoje e mostrou uma piora, acompanhando, então, um ajuste negativo também de praças acionárias no exterior, numa sessão, como a gente comentou, marcada aí por essa decisão de política monetária. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo quebrou ontem uma sequência de 7 altas seguidas, registrou uma queda, e nesse momento ele recua 1,5%, está na casa de 95.292 pontos. Ontem, o recuo do Ibovespa foi de 0,9%. E o mercado ele veio nesses dias mais otimistas, né, como a gente comentou, em meio a uma euforia aí global com a reabertura de economias, um entendimento por parte do mercado de que o pior da pandemia, falando a nível global, já teria passado. Então, mas agora, evidentemente, esse movimento de queda na bolsa e de alta do dólar, ele também é muito natural e é o chamado movimento de realização de lucros, como nós comentamos ontem. E mais tarde eu volto com as informações consolidadas do mercado financeiro para essa quarta-feira no programa Mais Pecuária. Também volto na terceira edição do programa Agricultura BR e só destacar aqui algumas ações em evidência hoje, né? Ações da Gol e da Azul, que registraram altas muito importantes nos últimos dias. Hoje ambas vêm em queda, ações da Embraer em queda de 7%, ações da Vale em queda em torno de 2%, depois de uma desvalorização no preço do minério de ferro na China, diferente dos dias anteriores, como a gente observou, e ações da Petrobras, tanto as preferenciais quanto as ordinárias, cedendo entre 2,95% e 3,1%, na esteira também do declínio do preço do petróleo no exterior, depois de dados mostrarem um aumento nos estoques nos Estados Unidos, também diferente dos últimos dias, como a gente viu, valorização aí nos papéis tanto da Petrobras como da Vale, que ajudou a puxar o Ibovespa para cima. Hoje o movimento é contrário. É com você, Fabiano. Obrigado, Sara Kirchhoff. Até mais tarde na terceira edição do Agricultura BR. Por aqui eu sigo trazendo informações do mercado da soja. Você viu o dólar com alguma recuperação, mas nada que mude muito o cenário em relação aos negócios no porto. Nós temos valores ainda para junho, se eu não estou enganado, entregue em junho de acordo com a Granos Corretora. Portos de Santos e Paranaguá a R$ 103,00. A saca de 60 quilos é o que nos mostra a Granos Corretora. Vamos aqui o Agricultura BR trazendo uma informação muito importante para o sistema agroindustrial brasileiro. Isso porque a agência estatal oficial da China informou nesta quarta-feira que os testes clínicos com uma vacina contra a peste suína africana têm dado resultado. Essa vacina é uma maneira de antecipar contra a praga da peste suína africana que dizimou o rebanho chinês e também de outros países asiáticos. Eles acreditam que em pouco tempo vão poder fazer testes nos rebanhos da China para os seus suínos daquele país. Essa é uma informação estratégica, a China coloca essa informação, é uma agência estatal, portanto é do próprio governo chinês, mas de qualquer maneira eles não diriam isso se não tivessem alguma coisa já em andamento. Então, é preciso estar muito atento a partir deste momento em torno da China começar, quando que eles vão começar a ter condições de vacinar em escala esse rebanho suíno por lá, prevendo, tentando prever novas contaminações com a peste suína africana. E os números que foram divulgados pelo Instituto Mato Grossense de Economia e Agropecuária mostram um recuo na produtividade para a saca de milho. É o que nós vamos conferir agora na reportagem de Valdir Pacheco. A cada safra, Mato Grosso vem ocupando lugar de destaque na produção nacional de grãos, na adoção de novas tecnologias e na expansão de novas áreas agrícolas, através da recuperação de pastagens degradadas. Sem abertura de novas áreas, fatores que contribuem para eleger o Estado como celeiro agrícola brasileiro. Mato Grosso posiciona-se como o maior produtor nacional de milho. De acordo com o IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia e Agropecuária, na colheita desta segunda safra de milho, os produtores mato-grossenses já retiraram dos campos 4,5
4,35% do total cultivado até a última sexta-feira, dia 5. E a estimativa de produtividade média no estado é de 105,46 sacas por hectare. Número menor do que as 110,68 sacas da safra passada. Já na capital nacional do agronegócio, Sorriso, localizado no médio norte do estado, o Sindicato Rural divulgou no início desta semana que a colheita chegou a 5,57% da área destinada à cultura do milho, com uma produtividade média acima das demais regiões no estado, com 125,34 sacas por hectare. No nono levantamento da safra 2019-2020, divulgado nesta terça-feira, dia 9, pela Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, confirma o crescimento recorde de produção de grãos no país, estimada em 250,5 milhões de toneladas, ou seja, 8,5 milhões de toneladas a mais do que a colhida na safra passada. Em relação ao oitavo levantamento, houve uma queda de 400 mil toneladas na estimativa de produção, mas o recorde da safra se mantém, resultado de uma área semeada de 65,6 milhões de hectares, com crescimento de 2,3 milhões de hectares, o que significa 3,6% sobre a safra 2018-2019. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. E no estado do Paraná, a colheita do milho de segunda safra atingiu 3% de toda a área, de acordo com o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura Paranaense. Veja conosco agora como é que vem o desenvolvimento dessas lavouras de milho. Você tem comigo aqui, em boas condições, 43% das lavouras do Paraná. 40% em condições médias e 17% em condições ruins. É uma informação comum, você já ouviu aqui no Agricultura BR algumas vezes. Paraná com fortes dificuldades nessa segunda safra de milho por conta da estiagem, a falta de chuvas, e isso influenciou demais a qualidade das lavouras. E durante o mês de maio, os embarques de café foram ligeiramente menores, mas mais caros. A saca de café exportada pelas tradings que operam no Brasil ficou mais alta no mês passado. Eu falo das exportações de café verde, solúvel, torrado e moído. Esses tipos de café atingiram 3 milhões de sacas exportadas no último mês. Veja na tela comigo como é que ficou o cenário para as exportações brasileiras de café, é o que a Agricultura BR destaca para você. Você vê aqui um volume de 3 milhões de sacas que foram exportadas, receita cambial de 370 milhões e 700 mil dólares, a um preço médio por saca de 124 dólares e 44 centes, uma alta de 5,2% frente ao mesmo período do ano passado, de acordo com os dados compilados pelo Conselho dos Exportadores de Café do Brasil. Portanto, bom mês para as exportações de café, ainda que houvesse uma redução ligeira ali em torno dos embarques gerais. Veja agora comigo como é que vem os negócios com café em Nova York, é o mercado futuro agora em destaque para você. Você tem aqui as posições em julho, vindo agora com 97 centes por libra-peso. Setembro, 98 centes mais 75. Dezembro, 1 dólar mais 95 a libra-peso. Março, 1 dólar 3 centes mais 15 por libra-peso. São os negócios com café arábica na Bolsa de Nova York.
Por aqui, o Agricultura BR traz em destaque para você agora a colheita do café entre os cooperados da Cochupé. É o que nós vamos mostrar agora para você como é que vem os números de acordo com a cooperativa. Pode colocar na tela, o primeiro gráfico mostra como é que vem a colheita de café. Você vê aqui no dia 5 de junho de 2018, a colheita estava em 11,5%. Em 5 de junho de 2019, 26,7%. E agora, 5 de junho de 2020, a 12,5%. Vem aqui na tela um pouco comigo. Aqui só para mostrar, o café arábica ele é de bienalidade. Então, quando o biênio é igual, como 2018, 2020, você vê que acaba acompanhando ali mais ou menos a porcentagem de colheita. No ano de 2019, a bienalidade era distinta, portanto, vinha mais acelerada essa colheita. Vamos mostrar agora quais são as regiões de produção dos cooperados da Cochupé que estão mais adiantadas. É o estado de São Paulo, os cooperados de São Paulo que estão colhendo mais rápido. Veja comigo como é que vem os números agora. Nós temos aqui a colheita até o dia 5 de junho do café em 17,5% em São Paulo, 16,3% no sul de Minas e 5,3% no Cerrado Mineiro. São os números da Cochupé. Por aqui vamos dar uma acompanhada como é que vem o mercado futuro do café robusta. Bolsa de Londres agora em destaque aqui no Agricultura BR. Posição de julho a 1.218 dólares a tonelada, uma queda de 0,24%. Setembro, 1.244 dólares a tonelada, também perdendo 0,24%. Novembro, 1.263. Janeiro de 2021, com negócios a 1.278 dólares, perdendo um pouco mais, 0,5%. O assunto agora é arroz. Nós estamos vendo um ano no qual os valores até melhoraram, ficaram mais interessantes para o produtor. Entretanto, há vários aspectos que têm impactado a vida do rizicultor brasileiro. Um deles, que já devem ter observado, é em relação ao número de pedidos de recuperação judicial. E esse é um dos assuntos que Sara Kirchhoff aborda agora com o consultor jurídico da Federarroz. Anderson Belloli, diretor jurídico da Federarroz, fala conosco pela internet de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E Anderson, eu vou começar te perguntando sobre uma expectativa que havia em torno da questão dos pedidos de recuperação judicial. Uma boa parte do setor do agro acreditava que haveria uma enxurrada nos números de pedidos de recuperação judicial em função da pandemia e dos impactos aí do isolamento social e do coronavírus no Brasil, especialmente quando a gente fala dos pequenos produtores. No caso do arroz, vocês conseguiram observar esse aumento no número de pedidos? Seja bem-vindo ao canal do Boi. Sara, a verdade é que por inúmeras razões ao setor do arroz, nesse momento nós não estamos verificando qualquer aumento ou sinalização dos produtores no sentido de ingresso de processos de recuperação judicial. Por uma razão muito simples, tá? E é um conjunto, na verdade, de razões que nos levam a acreditar que isso não vai acontecer. O setor do arroz hoje vive uma safra muito positiva em decorrência dessa situação toda envolvendo o coronavírus. Por mais incrível que pareça, para o setor do arroz acabou ocorrendo uma busca, um aumento significativo na antecipação das aquisições de arroz, o que fez com que a oferta, a demanda pelo cereal tenha sido maior, consequentemente, como jogo de mercado, quanto maior a demanda, maior a oferta de valor ao produtor. Então, a pandemia em si acabou sendo positiva. Por outro lado, nessa área, a gente não pode esquecer que o setor do arroz ele vive
uma crise histórica. Nos últimos 20 anos, o produtor teve prejuízo em no mínimo 15 deles. O que, de fato, em algum momento fez com que nós tivéssemos uma preocupação, Sara, muito grande com o ingresso dessas recuperações judiciais. Por uma razão também muito simples. Infelizmente, o Estado brasileiro, há alguns anos, deve um tratamento diferenciado, com mais sensibilidade aqui para o nosso horticultor, que garante a segurança alimentar no país. Isso ficou provado mais uma vez agora na questão do coronavírus. Por quê? O Brasil parou e o produtor de arroz seguiu trabalhando, seguiu colhendo, seguiu abastecendo a indústria para que ela pudesse aí, alimentar também todo o país por intermédio do varejo. Mas, Sara, o que eu gostaria de destacar? Tá? Nós estamos aqui na FEDERARROZ, nós estamos fazendo um trabalho muito forte e se quiser me interromper, Sara, fique à vontade, tá? Mas é que uma ideia vai ligando a outra. Tranquilo. Nós estamos fazendo um trabalho muito forte com relação à orientação e esclarecimento do produtor com relação às recuperações judiciais. Porque, na verdade, o que vem sendo dito, por alguns setores do Brasil? Está resolvida a questão do agro, agora o judiciário está aceitando a recuperação judicial de pessoa física. Sim. Mediante o ingresso dela na junta comercial, se transformando a pessoa física em pessoa jurídica. Mas a verdade é que não é bem assim, Sara. E eu posso explicar aqui rapidamente para vocês, a verdade é que não é tão simples assim esse processo, porque ele é dividido em 3 ou 4 partes bem distintas, e isso não tem sido levado ao produtor de maneira muito clara. Certo, isso você fala desde a flexibilização que começou em novembro do ano passado, correto? Na verdade, o que ocorre, Sara? De longa data, vem se vendendo a ideia de quê? De que os processos de recuperação judiciais seriam uma ferramenta interessante para o produtor resolver o seu problema. Isso é verdade em parte. Sem entrar na questão jurídica do debate nesse momento, se é possível, se não é, digamos que seja. Imaginamos que esse processo, de fato, ele possa ser levado à frente. O que não está sendo dito para o produtor rural, e isso nós estamos fazendo aqui no Rio Grande do Sul, por uma questão de obrigação da própria entidade, é que esse processo, Sara, é dividido em 3 partes. A primeira o juiz pega o processo, verifica se o produtor, se a empresa, ela preenche alguns requisitos legais que a própria lei traz. Se essa empresa preencher esses requisitos, Sara, e esse é o primeiro requisito da lei, essa é a primeira parte, o juiz defere a recuperação judicial. Certo. Porém, nós temos depois a segunda e a terceira parte desse processo, no mínimo, dividir dessa maneira, que é qual? 60 dias depois desse deferimento da recuperação judicial, Sara, o devedor precisa apresentar um plano de recuperação judicial, onde ele vai dizer como que vai pagar, em qual prazo que vai fazer o adimplemento da dívida, qual é o percentual de desconto, qual é o juro incidente nessa dívida. Então, 60 dias depois do deferimento, tem essa segunda parte que é muito importante. E o que ocorre, Sara? E o produtor precisa atentar a isso. Isso não está sendo dito. Em regra, em quase 100% das recuperações judiciais, os teus credores, eles não aceitam o plano de recuperação judicial da maneira como tu acabaste apresentando para o judiciário. E o que ocorre? Ocorre a terceira parte desse processo todo, Sara, que é qual? Ocorre uma impugnação a esse plano, os credores não aceitam, e ocorre o quê? Uma Assembleia Geral de Credores. E essa Assembleia Geral de Credores, composta por quase todos os credores da recuperação judicial, com raras exceções, não vem ao caso aqui, que vai se decidir se, de fato, essa recuperação judicial é aceita ou não. E o que é importante, É nessa oportunidade que vai ser definido qual tipo de plano, como é que o produtor, como é que a empresa, de fato, vai pagar, e também se esse próprio plano, se essa própria recuperação, Sara, e me desculpa estar me alongando um pouquinho, mas é que realmente é complexo o tema, mas é nessa oportunidade, nessa Assembleia de Credores, é que essa recuperação judicial, de fato, ela vai ser decidida. O que eu quero dizer com isso? Se os credores não aceitarem a recuperação judicial, a empresa, no caso do produtor, é declarada a sua falência. Se o produtor, eventualmente, tiver aceito um plano que não caiba na realidade dele, isso pode acontecer, também, Sara, igualmente, e o produtor precisa atentar a isso, é declarada a sua falência. Fecha as portas, vende tudo, paga os credores. Então, são 3 partes do mínimo desse processo que é complexo, que a gente tem feito, isso não tem sido dito, e a gente está, evidentemente, como entidade,
divulgando aqui aos 4 ventos no Rio Grande do Sul. Anderson, e como é que você enxerga que essa questão da recuperação judicial, ela afeta o ambiente de crédito rural no Brasil? A gente não sabe exatamente como é que essa questão vai desdobrar. Nós temos uma preocupação evidente com isso. É natural que o credor que tenha o seu crédito passível de uma recuperação judicial, ele naturalmente poderá tomar algumas medidas que vão mudar a relação comercial, a relação negocial, inclusive em termos de valor, de preço, né, do custo desse empréstimo ao produtor. Então, evidentemente que nos preocupa muito essa situação. Mas, repito, a nossa preocupação ainda maior no primeiro momento é, de fato, levar ao produtor, e agradeço vocês aqui pela oportunidade de falar sobre esse assunto, de como que, na verdade, esse processo ele funciona. Certo, Anderson. E dentro dessa briga toda, só para finalizar, tem outra frente também que a FederaRosa está liderando, eu diria, que é em relação aos custos cartoriais, que tem um valor bem elevado e vocês também estão atuando dentro desse segmento, certo? Sara, isso foi uma situação que ocorreu aqui no estado do Rio Grande do Sul, de forma surpreendente até, e em decorrência de algumas legislações, de algumas leis federais, inclusive, né, a própria lei do agro, se criou uma interpretação aqui pelos cartórios do Rio Grande do Sul que levou a um aumento significativo do valor do registro das cédulas aqui no estado do Rio Grande do Sul. Não vai ter tempo para a gente falar um pouco mais sobre isso, mas a verdade é que essa situação, ao que parece, uma decisão de ontem aqui do nosso Tribunal de Justiça, né, acabou por resolver essa situação, dirimiu essa dúvida e, ao que parece, a situação referente aos cartórios vai voltar à normalidade. Felizmente, o produtor de arroz aqui, porque nós estávamos tendo uma diferença de um registro que custava 200, 300 reais, 400 reais, passou a custar 2, 3, 4, 5, 6 mil a um produtor rural. Então, era um custo absurdamente desproporcional, inconcebível, e, ao que parece, isso já está resolvido aqui no estado do Rio Grande do Sul. Que bom. Maravilha, Anderson. Prazer falar contigo, viu? Até mais. Obrigada. Prazer é nosso. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Tá certo. Esse foi, então, Anderson Belloli, diretor jurídico da FederaRoça, e a gente vai ficando por aqui.